Muito boa noite, família muito amada de Deus. Boa Grande noite. Will, você tá bem, meu amigo? Firme? Entrou mais um Firme. bom número de gente aqui, hein? Estavam 10, tinha 10 conexões. Em coisa, acho que dos últimos 3 a 5 minutos aí apareceram mais 6. Olha que beleza, né? É muito bom a gente estar reunido, mesmo que virtualmente. Olha como que eu tô agora, gente. É a primeira vez que eu vou Sorriso falar metálico. com esse negócio aqui na boca. Tá bem esquisito. E decidi colocar isso nessa altura da vida aqui. Já dá vontade de arrancar já, né? Só por Deus. Só por Deus. E como que foi o seu dia? Como que começou a semana? Como começou a luta aí? Começaram bem? Tô dando uma olhadinha aqui em vocês. Tá ali o Luciano e a Neide. Deus abençoe vocês, seus bonitos. Tá ali o lar da KT também. A Camila tá num ambiente mais escuro do que o Will, tá certa ela. Tem uma pessoa aqui do meu lado aqui, ó. Só na moita. Aí aqui os bastidores, né, da pregação, o cobertorzinho aqui é necessário. Que friozinho é esse que tá fazendo, né, pessoal? Boa noite para todos os irmãos aí. Que a graça de Cristo esteja no lar de cada um de nós. Hoje o negócio esfriou e não esquentou praticamente momento nenhum, né? Ficou assim o dia todinho, permaneceu. E agora à noite fica mais friozinho ainda. Privilégio a gente poder, no aconchego do nosso lar, a gente poder estar conversando sobre a palavra de Deus, estarmos em oração, estarmos unidos em Cristo. O mesmo Espírito Santo está presente em cada casa, em cada lar, e é Ele quem nos une. Estamos unidos em amor. Meus lindos, tem algumas semanas aí que eu. Foi de domingo ou foi de quarta-feira? Eu acho que numa situação foi no domingo, noutra situação foi numa quarta, que a gente lê um texto da Bíblia, aquele texto do livro de Deuteronômio, no qual aparece Deus dizendo que Moisés não vai entrar na terra de Canaã. Vocês estão lembrados, né? E a gente já conversou 2 vezes sobre esse texto, mas é um texto muito rico, muito rico. E eu ainda queria compartilhar com vocês mais uma reflexão a respeito do mesmo texto. Você deve estar lembrado que o Senhor Deus, quando Moisés ele o desobedeceu, quando Moisés desobedeceu a Deus, ferindo a rocha, naquela situação, segunda situação em que falta água, depois de um tempinho, Deus chama Moisés e diz para Moisés: Moisés, meu plano original para você é que você entrasse na terra de Canaã, estava tudo certo para você entrar, porém você não cumpriu as condições e você está fora, meu filho. Você não vai entrar na terra de Canaã. Foi um não muito duro de Deus, um não muito severo. E a gente já viu aqui pelo menos 2 razões porque Moisés ouviu esse não de Deus. Porque aparentemente as coisas não saíram como Moisés gostaria. E nós vimos que a primeira razão foi porque Moisés ele quis colocar a vontade dele acima da vontade de Deus. Moisés, já sabendo do que Deus tinha dito para ele, do plano dele para sua vida, do plano de Deus para sua vida, Moisés vai diante de Deus para tentar fazer Deus mudar de ideia. E a oração não serve para isso. Na verdade, a oração ela é um meio através do qual Deus ele age em nós para nos transformar. E a gente deveria aprender a orar como Jesus, Senhor, que seja feita a sua vontade. Que seja feita a sua vontade. Mas Moisés usou a oração para outro fim, que foi exatamente o contrário, tentar alterar a vontade de Deus. Então Deus disse: não, não vai entrar. Mas teve uma segunda razão, e está exatamente atrelada à questão do pecado de Moisés. Pecado aparentemente sem nenhuma implicação moral, pecado aparentemente não tão grave assim, para uma punição tão severa por parte de Deus. E, na verdade, nós vimos aqui que todo pecado é pecado, não existe
Não existe. Existe sim níveis de pecado. Sim, existe, até porque a Bíblia diz que Deus há de retribuir cada um segundo as suas obras. Então, existe sim uma retribuição de acordo com o que cada um tiver feito. Sim, há. Porém, pecado é pecado. Pecado, qualquer um deles leva à morte. E o pecado de Moisés foi extremamente grave e atrapalhou o plano de Deus, que era lindo, que era o plano de mostrar a salvação, como que se realizaria o plano da salvação por meio de Jesus Cristo, nas suas duas fases. Primeiro, quando Cristo ele morre por nós, por isso que Deus, a primeira vez, ele manda Moisés ferir a rocha simbolizava Jesus, e Moisés vai e bate na rocha na primeira vez. Cristo morreu na cruz por nós, ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades, é assim que a Bíblia diz, não é? Agora, na segunda situação, então Deus manda Moisés apenas falar a rocha que sairia a água dela, e Moisés vai de novo e fere, e ele estraga o plano de Deus, porque o plano de Deus era mostrar a segunda fase agora do ministério de Cristo como sumo sacerdote. No santuário a gente enxerga isso claramente. Cristo era simbolizado pelo Cordeiro como sacrifício perfeito, mas também era simbolizado como sacerdote que intercede pelo pecador. E é o que Cristo está fazendo hoje por você e por mim. E tudo que a gente precisa fazer hoje é falar a rocha, é rogarmos a Deus, é conversarmos com Deus, clamarmos a Deus, e ele nos ouve por meio de Jesus, que é o nosso intercessor. Então Moisés estragou o plano de Deus, e é isso que o pecado faz com você e comigo, querido. A gente tem que tratar o pecado com seriedade. A gente não deve tratar o pecado como coisa de só menos importância, porque sim, ele atrapalha o plano de Deus para a nossa vida. Eu quero de novo ler com você o texto, e aí a gente vai conversar um terceiro e último motivo aqui que eu queria tratar com vocês, porque Deus disse não a Moisés. Vamos ler o texto? Deuteronômio capítulo de número 3, a partir do verso 23. Deuteronômio 3, a partir do versículo 23. Se for abrir a Bíblia, eu vou te dar um tempinho. Deuteronômio 3, a partir do verso 23. Já vou ler aqui, tudo bem? O texto diz assim: Naquela ocasião, eu implorei graça ao Senhor, dizendo: Ó soberano Deus, tu começaste a mostrar a teu servo a tua grandeza e a tua mão poderosa. Que Deus existe no céu ou na terra que possa realizar as tuas obras e os teus feitos poderosos? Deixa-me atravessar, eu te suplico, e ver a boa terra do outro lado do Jordão, a bela região montanhosa e o Líbano. Todavia, por causa de vocês, o Senhor irou-se contra mim e não quis me atender. Basta, foi o que ele me disse. Não me fale mais sobre isso. Suba ao ponto mais alto do Monte Pisga e olhe para o oeste, para o norte, para o sul, para o leste e veja a terra com seus próprios olhos, pois não atravessará o Jordão. Dê ordens a Josué, fortaleça, o encoraje, porque será ele que atravessará a frente deste povo e lhes repartirá por herança a terra que você apenas verá. Que difícil é ouvir um não de Deus. Deus parece ter sido muito duro, muito severo, mas a gente já viu aqui que não foi bem assim. Agora, eu quero apresentar para vocês uma terceira razão porque Deus disse não a Moisés. E a gente pode ver isso exatamente na experiência de Moisés. Lembre-se que naquela situação, o pedido de Moisés foi para que ele pudesse entrar na terra de Canaã, a terra prometida por Deus. Esse era o grande anseio do coração de Moisés. Acredito que a essa altura da vida de Moisés era o grande projeto dele. Estava ali tudo estava centrado dentro de Canaã, a realização ali do sonho de Moisés, sonho de vida. E depois de 40 anos vagando no deserto, agora ele chega diante do rio e é só atravessar, só falta atravessar. E é aí que Moisés ele faz essa oração tão bonita: eu rogo-te, Senhor, que me deixes passar. E Deus diz: não, não. Mas o que foi que aconteceu com Moisés depois? Você parou já para estudar isso? Você se lembra o que acontece com Moisés depois que ele ouve esse não tão duro de Deus? Bom, quando a gente continua estudando a respeito da vida de Moisés,
pouco tempo depois, a gente vai ver que Deus o conduziu até um lugar solitário, Deus fez questão de que o povo não visse que lugar era esse, porque senão poderia se tornar um outro ponto de idolatria. O povo era muito idólatra, né? Então Deus ele leva Moisés para um lugar retirado, solitário, e ali Deus então faz com que Moisés descanse. Moisés ele morre, aparentemente sem sofrimento, o que, acredite, já é uma grande bênção nesse mundo de pecado que a gente vive, não é? E é aí que termina a história de Moisés, meus queridos. Acabou assim, Moisés morreu e espera a vinda de Cristo. É essa a história de Moisés? É assim que termina a Bíblia, a narrativa bíblica a respeito da história de Moisés? Olha, se a gente olhar apenas ali os textos do Pentateuco, o início ali de Josué, a gente vai ficar com essa ideia de que Moisés terminou dessa forma. Porém, não foi assim que terminou a história de Moisés. Existem 3 textos espetaculares. Eu vou falar, você anota aí, depois você confere. Eu só vou fazer a menção deles, tá? O primeiro texto é Judas. Judas só tem um capítulo. Judas 1, verso 9. Depois leia e você vai ver o texto dizendo ali que Miguel, que é um nome de Cristo, significa aquele que é igual a Deus. Miguel contendeu com Satanás a respeito do corpo de Moisés. Isso quer dizer que Cristo não deixou Moisés morto. Jesus foi até o túmulo de Moisés e disputou o corpo de Moisés com Satanás. Para quê? Para levar o corpo de Moisés morto para algum lugar? Óbvio que não. Mas para poder devolver a vida a ele. Prova disso. Outro texto, anote aí, confira. Romanos 5,14, que diz que a morte reinou desde Adão até Moisés. Ou seja, todo homem que morreu desde Adão permaneceu morto, só que isso foi interrompido no caso de Moisés. Moisés não continuou morto. Prova disso. Próximo texto. Mateus 17, de 1 a 3. Quando Jesus aparece com o seu rosto, seu semblante divino, rosto transfigurado diante dos discípulos, a Bíblia diz que 2 homens vieram conversar com Jesus. Um deles era Elias, que foi levado vivo para o céu. Elias não passou pela morte. Você se lembra de como ele sobe ao céu vivo, trasladado, uma carruagem de fogo, não foi assim? E o outro homem, quem é que está junto com Elias? Moisés. Moisés. Isso significa o seguinte, queridos: Deus ressuscitou Moisés e o levou para viver no céu. Quer dizer que Moisés é um dos poucos seres humanos que já foram ressuscitados e estão no céu. Queridos, pensem comigo aqui um pouquinho agora. Pensem comigo um pouco. Qual foi mesmo o pedido de Moisés para Deus na oração que a gente acabou de ler? O que Moisés queria mesmo? Ele falou assim, ó, Senhor, eu quero entrar. Senhor, me dá essa bênção. Senhor, é a coisa que eu mais quero nessa vida. E aí, frustrantemente, ele teve que ouvir Deus dizendo, não. Agora, qual foi a reação de Moisés? A gente vai encontrar um Moisés revoltado com Deus? Um Moisés que se revoltou contra Deus? É isso que a gente encontra? Moisés reclamou de Deus, como dizendo assim, ó, não vale a pena servir a Deus, não. Eu passo a minha vida inteira servindo a Deus, 40 anos da minha vida sofrendo aqui com esse povo, e agora na hora do meu descanso, Deus não me dá a bênção? Não vale a pena. Vou deixar Deus para lá, viu? E aí Moisés virou as costas e foi viver a vida dele. Foi assim que Moisés reagiu? Não. Mas é assim que muita gente faz. Faz com que a sua lealdade a Deus dependa de bênçãos. Mas não foi assim com Moisés. Moisés recebeu sim o não de Deus. Foi duro, foi difícil, ele deve ter chorado. Mas você não vai encontrar Moisés rompendo a sua fidelidade a Deus. Ele já tinha aprendido na sua vida a confiar em Deus. Moisés continuou confiando em Deus, não soltou do braço forte de Deus. Sabe o que aconteceu então? Ele pediu uma grande bênção para Deus. Realmente era algo muito importante. Deus disse não.
Mas como ele permaneceu fiel a Deus, porque não dependia de bênção, ele dependia de Deus. Deus fez por ele algo muito maior e melhor do que ele tinha pedido. Em outras palavras, o que foi melhor para Moisés? Ter entrado na terra prometida, conforme ele pediu, ou ter sido levado para o céu? O que é melhor, queridos? Hein, gente? O que é que a gente aprende com isso? A gente aprende, sabe o quê? Que Deus, às vezes, vai dizer não às nossas orações por mais uma razão. Sabe por quê? Porque ele está preparando algo muito maior e muito melhor do que isso aí que você está pedindo. Pois é, isso mesmo. Deus tem coisas muito maiores e melhores do que essas bênçãos que você anda pedindo para ele. Então, quando você recebe um não de Deus, aprenda em nome de Jesus a confiar em Deus e a permanecer com Deus. Isso não significa que você não vai sofrer por falta dessa bênção que você está buscando. Você pode sofrer e Deus entende isso. Você pode se sentir frustrado, decepcionado, mas continue confiando em Deus. Continue com Deus. Continue seguindo os planos de Deus. Coloque sua vida nas mãos de Deus, com bênção ou sem bênção. Na verdade, a gente tem uma ideia muito errada do que é bênção, né? A gente acha que bênção é o que a gente quer. Nem sempre. A gente muitas vezes está enganado. Por isso a gente tem que ser fiel a Deus com o milagre ou sem o milagre. E aí sabe o que você vai perceber? Que mais cedo ou mais tarde, Deus fará por você muito mais e melhor do que essa bênção que você está buscando. Então, quando você receber um não de Deus, continua com Deus. Não desista de Deus. E você vai ver como mais cedo ou mais tarde, você vai chegar uma hora que você vai olhar para trás e você vai até agradecer a Deus porque ele te falou não lá atrás. Sabe por quê? Porque Deus, ele olha para você, não é através dessa perspectiva pequena, humana, limitada que a gente tem aqui nesse mundo. Quando Deus, ele olha para nós, ele olha sob a perspectiva da eternidade. Deus, ele ama tanto você e eu. Deus, ele está tão apegado a nós. Deus, ele gosta tanto de você que ele se entristece só em pensar como que vai ser estar sem você com ele na eternidade. Você consegue entender o que é isso? Quando Deus, ele olha para você, ele pensa assim: mas se ele ou ela não viver na eternidade comigo, não vai ser a mesma coisa. Eu criei esse filho, eu criei essa filha, eu morri por eles. E eu amo tanto que eu não quero deixar de tê-los comigo na eternidade. E aí Deus, ele vai lidando com a nossa vida dessa perspectiva, queridos. Perspectiva da eternidade. E muitas vezes, para preparar você e eu para a eternidade, Deus muitas vezes faz coisas aqui, nesse pequeno tempo de vida que a gente não vai entender muito. Pode ser uma provação, algo que provoca o seu sofrimento, e a bênção que você queria não vem, o milagre não vem. Mas não se engane, não duvide. É porque Deus está preparando você para a eternidade. Eu queria chamar você nessa noite para começar a encarar a vida desse ponto de vista, sabe? De fato, a vida não é aqui nesse mundo, queridos. De fato, não é. Não é. Estamos num preparo para algo maior e melhor que Deus tem para nós. Vou contar aqui uma ilustração agora. Ela não é uma ilustração cristã, mas eu queria pegar só a essência dela, tá bom? Para que a gente possa extrair uma lição. Havia um turista ocidental muito rico que foi fazer uma viagem para o Oriente. Ele queria conhecer a filosofia oriental, a religião oriental, né? E ao chegar a um dos países do Oriente, ele foi visitar um sábio muito famoso, um mestre. E quando ele chegou na casa onde esse mestre morava, a primeira coisa que ele notou, e ele ficou muito admirado,
era a simplicidade do lugar. Tudo muito simples, uma casinha simples. Ele entrou e mal tinha onde ele se sentar. Sentou-se num banquinho. E depois de conversarem um pouco sobre diversos assuntos, ele não resistiu. E ele lança a pergunta para o mestre, dizendo: Mestre, desde que eu entrei aqui na sua casa, eu estou observando e eu percebi que o senhor não tem aqui um fogão, o senhor não tem geladeira, não tem micro-ondas, não tem televisão. Como que o senhor vive? Por que que o senhor não tem estas coisas? O mestre olhou para ele e respondeu assim: Sabe que quando você entrou aqui, eu também percebi. Você não trouxe televisão, você não tinha um fogão, não tem um micro-ondas e não tem uma geladeira. E aí o turista, sorrindo, disse: Não, espera um pouquinho, é lógico, né? É porque eu tô aqui só de passagem, eu não moro aqui. E aí o mestre olhou para ele e disse: Pois é, meu filho, eu também não moro aqui. Eu estou aqui somente de passagem. Estou aqui só de passagem. E a gente precisa começar a considerar a nossa vida assim também. A gente está aqui de fato somente de passagem, queridos. E se a nossa vida se resume só a isso aqui, se a gente está muito apegado apenas aos nossos sonhos que a gente tem aqui, aos nossos planos, veja, não estou dizendo que é errado a gente sonhar, a gente planejar, a gente adquirir coisas, não há nada de errado, mas eu estou dizendo ao que a gente coloca em primeiro lugar, o que a gente está apegado. Se são apenas os nossos projetos de vida aqui, se a nossa vida se resume a isso, nós somos os mais miseráveis entre as criaturas. Então, quando Deus ele olha para você, ele não está preocupado com a sua mente aqui. O que Deus não quer de jeito nenhum, e ele não troca por nada, ele não quer é que você perca a eternidade. E para preparar você para a eternidade, ele está cuidando de tudo. E a gente tem que entender que o cuidado de Deus se revela basicamente de duas formas. Deus ele cuida de nós dando algumas coisas, que a gente chama de bênção, mas Deus às vezes cuida retendo, dizendo não para algumas coisas que a gente quer. E quando Deus retém uma bênção, ele também está cuidando de você, e na verdade essa é a verdadeira bênção. E apesar desse não de Deus, você deve continuar com ele. E você pode ter certeza de que esse não de Deus vai resultar em coisas muito maiores e melhores para você. Tudo que você precisa fazer é confiar em Deus, entregar a sua vida ao Senhor. Você pode encher sim sua mente de sonhos, você pode correr atrás dos seus sonhos, dos seus planos, pode continuar seus estudos, pode pensar na sua família, na sua vida futura. Você pode sonhar com tudo isso, mas se lembre, nós aqui só de passagem. Ninguém fica aqui para sempre, não. Então não limite a sua vida às coisas desse mundo. E é quando a gente coloca todas as áreas da vida aos pés de Cristo, é aí sim que tudo passa a ter sentido, né? Porque se você está com Jesus, esses planos é o futuro para sua família, para sua vida profissional, acadêmica, aí sim eles vão assumir um sentido correto, porque é Jesus ao verdadeiro valor às coisas da vida. Então não solte do braço forte do Senhor por nada nessa vida, por nada. Amém. Ele tem algo muito maior e melhor para você. Eu gostaria de orar nesse momento. Vamos fechar os olhos. Querido Deus e Pai, obrigado porque o Senhor não troca por nada o que o Senhor tem como prioridade, que é nos levar para viver com o Senhor eternamente, nas mansões celestiais e depois na nova terra, Deus. Amém. Fácil a gente se esquece disso e começa a fazer outras coisas e esquece que a gente está de fato aqui só de passagem. Tem misericórdia de nós pecadores, ó Deus, por favor. A perspectiva que o Senhor tem da eternidade, para que nós não olhemos apenas para as coisas deste mundo, mas para que a gente possa acumular tesouros, onde nem ferrugem consomem, nem ladrão pode roubar. Que nós entendamos que o maior tesouro que existe é Cristo e que se nós temos Cristo, nós temos tudo. Peço essa bênção, ó Deus, sobre mim,
sobre minha casa, minha família, sobre cada irmão, irmã, sobre seu cônjuge, sobre seus filhos, sobre sua família, sobre seu lar, todos os seus queridos, ó Deus. Salva-nos pela sua graça, eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. 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 Que a graça de Cristo repouse sobre você nessa nova semana, que você seja vitorioso em todas as coisas em Cristo Jesus. Busque a cada dia ser um pouquinho melhor, tá? Melhor na sua comunhão com Deus, na leitura da palavra, na oração, na caminhada com Deus, no testemunho cristão, na pregação do evangelho. Cada dia uma versão melhor. Cada dia uma versão melhor de nós mesmos. Que Deus abençoe muito a todos. Lindos. Amém, Deus obrigado. guarde. Obrigado, pastor. Boa Amém, semana pra Leão. você. Viu? Fica com Deus. Tava com saudade de te Amém. ouvir pregar. Seu bonito, eu tô com saudade de te abraçar. Seu queridão. Calma que eu tô aqui. Ciumenta demais, meu Deus. Bestalhada, né? Boa semana pra todo mundo. Fiquem com Deus. Eu não vou apertar o botão errado dessa vez, vou deixar vocês conversarem aí. Boa Beijo. semana, queridos. Boa semana, gente. Boa Boa noite, semana. boa semana, Boa irmão. semana. Boa noite. Boa noite a todos. Oi, Duda. Tudo bem? Dá boa noite. Duda fofucha. Oi, Duda. Gatinha. Duda linda. Guarda toda aqui. Vamos fazer ela que vai dormir agora. Tem aquela marca Dudalina e a gente tem a Duda linda, né? Duda linda. Duda linda. Duda linda.